Hi there, good afternoon. Mais um English Alone Time. E dessa vez, só essa semana, está sendo gravado, porque essa teacher não vai poder fazer ao vivo com vocês, por causa de uma aula que vai estar acontecendo no mesmo momento. Então, hoje, somente essa semana, o nosso English Alone Time, eu já vou compartilhar, está sendo gravado. Mas a gente manteve o mesmo horário. O mesmo horário e semana que vem a gente volta à programação normal, ao vivo. Compartilhou? Tá compartilhando? Tá lindo, compartilhando. Deixa eu só trocar de página aqui, porque senão... E ver minha câmera, porque, né? Quem tá aqui já tá acompanhando sabe que ela tá cheia das ideias aqui, sabe? Peraí, isso aí. Muito bom. O nosso English Alone Time, na verdade, a gente está fazendo o retorno do English Alone Time, falando sobre conversas do dia a dia, os small talks, né? Foi o que a gente viu há 2 semanas atrás, né? Small talk. Esse seria o terceiro episódio da série. Dessa vez vocês vão aprender como falar sobre vocês. Só que a questão é, a voz está falhando, gente, a voz está falhando. Como falar sobre vocês. Só que aqui, como falar sobre vocês, porque a gente fala tanto do elevator pitch, tell me about yourself, que fica meio coisa de trabalho, né? Aqui não, aqui é uma conversa do dia a dia, entre amigos, pessoas que você está conhecendo, ou até algum evento que você vá, como você vai falar sobre você em inglês, ok? Então a gente vai falar de rotina, de trabalho, de tudo. Para começar, a famosa frase que eu acabei de falar, tell me about yourself. Quando você ouve essa pergunta, principalmente em entrevista de emprego, é sobre que é o que eu costumo falar, você vai falar sobre você, tem que olhar para o microfone, você vai falar sobre você, só que não é contar detalhes da sua vida. Na entrevista de emprego, na verdade, você tem que tentar falar coisas ligadas ao que você já falou das suas habilidades, mas que não seja uma coisa muito repetitiva. Então, é o que eu falo, é uma mistura de social skills com hard skills. Só que ainda não falado anteriormente. Por quê? Você precisa chamar a atenção da pessoa. Se você começa com Tell Me About Yourself, você tem que dar uma chamada de atenção, tipo, preste atenção no que eu vou falar, porque eu sou bem interessante. E se for no final, você tem que aproveitar para falar algo que não foi possível falar anteriormente, mas que você acha interessante. Então, o Tell Me About Yourself é exatamente isso. Só que hoje a gente vai ver numa conversa casual, conversa com os amigos, no dia a dia, ok? Então pode ser um evento, uma festa, ou até numa entrevista, mas você não pode falar a sua vida inteira, porque nós brasileiros somos assim, a gente está numa fila, começa a falar do tempo, tá chovendo, tá sol, de repente já tô falando da família, que eu vou viajar, que eu vou casar, que o filho, a filha, e aí a gente está falando da vida inteira, da vida completa. Não é isso, ok? Então vamos começar pelo básico. Start with the basics. Então, qual é o básico? My name is. My name is Kelly. Se você está conhecendo, que é isso, gente? Really? É, teacher Kelly, que é isso? Que é isso? My name is Kelly. Really? How was it? Poderia pagar e começar tudo de novo? Poderia. Mas por que eu deixei ali? Porque vocês sabem o meu nome. My name is Kelly. Really? O how was it é que tá perdido, né? Como foi isso, né? Como foi? Ah, não sei como foi, não. Minha mãe escolheu e aí foi. Entendeu? Não tem nada a ver isso, não. É o que eu falo, né? Que eu reaproveito para não ficar com muito slide salvo e aí a gente vai refazendo em cima do mesmo erro meu. E eu vou continuar daqui. Vou continuar daqui porque antigamente, eu já falei isso também, eu operava, voltava, fazia tudo perfeitinho. Depois eu fiquei pensando assim, que incentivo que eu estou dando para os meus alunos para que eles errem, para poder aprender? Vocês acham que eu também não vou aprender a fazer um double check? Que às vezes checar uma vez não adianta. I'm from Brazil, então eu sou do Brasil. That's great, how do you like it?
Gente, eu vou deixar, porque né? I'm from Brazil, eu sou do Brasil, né? I live in Rio. Vamos ver qual vai ser a resposta do I live in Rio. That's great. How do you like it? A mesma coisa, né? Então, assim, eu sou do Brasil, eu moro no Rio. I work as an English teacher. Aí, ó, tá tudo certinho. Eu trabalho como uma professora de inglês, eu sou uma professora de inglês. Aí é que tá, gente. Quando eu falo I am an English teacher, I work as an English teacher. I am an English teacher é a minha profissão, ok? É no que eu sou formada, eu sou. Quando eu falo I work as, não necessariamente é a minha formação, mas a minha função. Pode ser a sua profissão, pode ser a sua função, o cargo, entendeu? Então é o que eu sempre dou de exemplo. Começa a ser professor e depois é promovido a diretor ou coordenador. Então eu posso falar que I am an English teacher, but I work as a coordinator. Entendeu? Então, I work as não é só sua profissão, mas pode ser função ou cargo. E novamente peço desculpas pelo slide anterior. I teach English online. Isso eu estou fazendo no meu caso, tá? Eu ensino inglês online. E claro que a gente entra para o trabalho. Talk about your work. What do you do? Essa é a pergunta. Cuidado para não confundir com how do you do. How do you do é como você está, né? What do you do é o que você faz. É a sua profissão, digamos assim. Ok? What do you do? I work in sales. I work in sales. Eu trabalho com vendas. E aí eu vou fazer uma pequena revisão, porque se você não assiste o inglês para mercado de trabalho, o inglês para trabalho que a gente tem toda terça-feira, é porque eu sempre falo disso, entendeu? Mas se você não assiste, work in, quando eu uso in, apesar de eu traduzir como eu trabalho com vendas, é a minha função não, desculpa, é a minha área, o meu departamento. Então, por exemplo, eu posso falar que é o I work in education, mas ali I work in sales, ou seja, é a área que eu trabalho. I work in HR, aí já é um departamento, ok? Então, pode ser dessa maneira também, e aí é work in, não work with, ok? Não é work with. Se a gente partir do português, seria work with, mas não é. I work in marketing. I work in marketing. Eu trabalho com marketing. I am a teacher, que foi aquilo que eu falei. O I am, já você pode falar a sua profissão. Mas se você quiser falar a função que é diferente da profissão, ok? É só usar I work as, sem problema algum. Ou você pode usar I am também, não tem problema. Não tem problema nenhum. I work for a technology company. E aí aqui é para quem você trabalha. I work for a technology company. No meu caso de professora, I work for a bilingual school, por exemplo. Eu trabalho numa escola bilíngue. O que a gente fala, eu trabalho numa escola bilíngue, eu falo, eu trabalho para uma escola bilíngue porque ela é minha empregadora. E por que que eu estou fazendo essa revisão? Porque quem assiste a aula de terça-feira já sabe, ok? Porque eu estou sempre falando isso. A preposição é diferente do português, ok? Então, I work for a technology company. I run my own business. I run my own business. E aí, é o meu caso. Eu tenho ou eu administro o meu próprio negócio. Enquanto, quando você tem o seu próprio negócio, I run my own business. E o run aí não tem nada a ver com correr. Não tem. Novamente, se você está chegando aqui, você já sabe, a palavra sozinha tem um significado, a palavra acompanhada tem outro, porque é igual criança, né? Que eu digo que cada criança tem um comportamento com uma pessoa. E é isso. Na escola, de repente, a criança é muito quieta, chega em casa, a criança é muito agitada. E é normal. Isso é normal. A mesma coisa vai acontecer com as palavras. A palavra isolada vai ter um significado, a palavra acompanhada vai ter outro. Simples assim. Então, aqui, run não é correr. I run my own business. Eu administro o meu próprio negócio.
ok? Agora vamos falar da nossa rotina, e aí também aproveitando para fazer uma revisão. I usually work from home. I usually work from home. Eu geralmente trabalho de casa. Não é work home office, não é do home office e não é make home office. Esquece home office. Esquece isso. Tá em inglês, mas não é isso. I work from home. Eu trabalho de casa. Ok? I work from home. I work from Monday to Friday. I work from Monday to Friday. Eu trabalho de segunda a sexta. I work from Monday to Friday. I usually start work at 8 a.m. I usually start work at 8 a.m. Então, eu geralmente começo a trabalhar às 8 da manhã. I usually start work at 8 a.m. Próximo. I have lunch around noon. Tá vendo que eu tô dando alguns detalhes, mas tudo vai depender em que contexto tá rolando essa conversa e com quem você tá tendo essa conversa. Ok? Isso que vai depender. Por isso que eu falo, o falar inglês é saber como falar em situações diferentes. Esse é o segredo, tá? I have lunch around noon. I have lunch around noon. Eu almoço por volta de meio-dia, around noon. I usually finish work at 6 p.m. I usually finish work at 6 p.m. Eu geralmente termino o trabalho às 6 da tarde. I usually finish work at 6 p.m. Lembrando que eles vão de AM e PM, ok? Não 18. Então, 6 p.m. Já que a gente está falando sobre a gente, naquela conversa, naquele small talk, por que não falar do nosso tempo livre? Então, talk about your free time. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? O que que você gosta de fazer no seu tempo livre? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? I like watching movies. I like watching movies. Eu gosto de assistir filmes. I like watching movies. I enjoy listening to music. I enjoy listening to music. Então, eu curto, eu gosto de ouvir música. I enjoy listening to music. Lembrando que o verbo enjoy só pode ter ing depois dele. Verbo ing, ok? Enjoy listening to music. Outra. I love going to the beach. I love going to the beach. Eu adoro ir à praia. I like spending time with my family. I like spending time with my family. Eu gosto de passar tempo com a minha família. I like spending time with my family. I enjoy reading. I enjoy reading. Eu gosto de ler, eu curto ler. I enjoy reading. Assim, também podemos falar da nossa personalidade. Podemos. Novamente, tudo vai depender de com quem você está falando e do contexto, que é a conversa, tá? I am a very friendly person. I am a very friendly person. Eu sou uma pessoa muito amigável. I'm a very friendly person. I'm a little shy. I'm a little shy. Eu sou um pouco tímida, um pouco tímida. I'm a little shy. I'm very outgoing. I'm very outgoing. Sou muito extrovertido. Outgoing. Ok? I'm very outgoing. Outgoing. Pode falar com T, não tem problema. I'm pretty quiet. Teacher, pretty não é bonita? Bonito. Né? Pretty woman walking down the street. O que eu falei para vocês? Palavra sozinha significa uma coisa, palavra acompanhada significa outra. Pretty woman, uma mulher linda.
uma linda mulher, mas pretty quiet não é uma bonita quieta ou uma quieta bonita, e sim muito quieta. O pretty aí funciona como advérbio. Uhum. E aí ele vem intensificando o quiet. I'm pretty quiet. I'm pretty quiet. Sou bastante quieto. Bastante quieta. I'm pretty quiet. I'm very organized. I'm very organized. Eu sou muito organizada. I'm very organized. I'm a little impatient sometimes. I'm a little impatient sometimes. Então, às vezes, eu sou um pouco impaciente. I'm a little impatient sometimes. E aí é o que eu falo para os alunos que fazem particular comigo, e vocês já viram uma aula assim aqui também. Você quer completar um pouquinho mais a frase para falar assim, eu sei falar um pouquinho mais do que isso, uma frase um pouquinho maior. Bota o but, cria um contraste, ok? Um exemplo. I'm a little shy, but I'm very friendly. Usei duas frases que vocês poderiam falar isoladamente e conectei com o but. I'm a little shy, but I'm very friendly. Eu sou um pouco tímida, mas sou muito amigável. Viu? I don't go out much, but I love meeting my friends. I don't go out much, but I love meeting my friends. I don't go out much, but I love meeting my friends. Então eu não saio muito, mas eu adoro encontrar meus amigos. I'm very busy, but I always make time for my family. I'm very busy, but I always make time for my family. Eu sou muito ocupada, mas sempre arrumo um tempo para minha família. I'm very busy, but I always make time for my family. Viu? E agora eu vou trazer um exemplo de uma short introduction. Alguém se apresentando de maneira bem resumida. Hi, my name is Anna. I live in São Paulo. I am a marketing analyst and I work for a technology company. I usually work from home. In my free time, I love watching movies and going out with my friends. I'm a little shy at first, but I'm very friendly. Esse I'm a little shy at first, assim, no início, eu sou um pouquinho tímida, mas eu sou muito amigável. As outras eu não vou traduzir porque vocês já viram na lição. Se vocês chegaram agora, volta na lição, que eu falei cada frase separada e agora vocês viram tudo junto. Então dá aquele print aí bonito e monta o teste de vocês. Eu vou ler de novo se vocês quiserem praticar ou listening ou o próprio reading de vocês. Hi, my name is Anna. I'm from Brazil and I live in São Paulo. I'm a marketing analyst and I work for a technology company. I usually work from home. In my free time, I love watching movies and going out with my friends. I am a little shy at first, but I'm very friendly. E agora eu tenho um dever de casa para vocês. Antes do dever de casa, atenção. Novamente, a apresentação não precisa ser longa. É a mesma coisa do elevator pitch, por isso que é elevator pitch, porque é curtinho. Mas você não tem necessidade de falar idade, onde nasceu, nome do pai, idade do pai, todo o seu contexto profissional, tudo vai depender do seu objetivo. Se for elevator pitch, é o que eu falo, vai depender do objetivo da vaga, da empresa, o que a empresa procura, o que você tem para oferecer para chamar a atenção. Se for numa conversa do dia a dia, principalmente com a galera de lá, eles não se expõem, como a gente fala, da vida, então também não entrem muito em detalhes. Keep it simple, keep it natural, ok? E aí, novamente, eu esqueci da ordem, né? A gente precisa manter a conversa. Isso tem a ver com a aula passada. Então, volta, se você não assistiu a 92, volta da semana passada e assiste. Como manter a conversa? What about you? How about you? E você? What about you and you? How about you?
ok? What do you do? Pergunta também para a pessoa, what do you do? What do you do? A gente viu expressões também na aula da semana passada ou retrasada, agora não lembro, como manter, como reagir, como interagir na conversa. Então, é importante que vocês assistam. Volta, tem a playlist English Alone Time 2026. Ou é 91 ou é 92, porque é quando a gente começou esse novo formato e serão 7 ou 8 aulas, não lembro muito bem, ok? Então volta lá e vê, porque tem essas expressões para você interagir com as pessoas. What do you like to do? O que você gosta de fazer? What do you like to do? What do you like to do? E aí é a sua vez. Por isso que eu falei, dever de casa. Quem já fez o print daquela tela, tem aquela tela como exemplo. Aqui eu botei o início. Agora você vai lá, monta sobre você um parágrafo sobre você e escreve aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários. My name is, I'm from, I live in, I work as, I work in my free time I like, I am, but, ok? E na próxima aula, na próxima quarta-feira, no próximo English Alone Time, que será ao vivo, nós vamos falar como você pode, nós vamos aprender como você pode falar sobre seus interesses, ou seja, do que você gosta. Filme, música, viagem, comida, esporte, livros. Você vai falar sobre os seus interesses, o que você gosta, o que você faz, o que não é muito assim, para você no próximo English Alone Time. Combinado? Eu espero Calma. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha acrescentado, e aí você já sabe, né? Se você curtiu, se eu acrescentei, curta, comenta, compartilha. Compartilha com quem precisa de inglês para trabalho. Compartilha o nosso canal para quem está aprendendo inglês. E claro, volta sempre. E não esquece que quarta-feira o English Alone Time vai ser ao vivo e a gente vai aprender como falar dos nossos interesses. E aí, no final dessa série, vocês vão poder manter uma conversa em inglês, ok? Eu te vejo amanhã, porque amanhã tem aula. Amanhã tem English for Work. English for Work. Mas o nosso English Alone Time volta na quarta-feira. Bye, bye. See you.